Leitura bíblica diária, 1 Reis 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os teus melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó meu senhor, ó rei, meu senhor, eu sou teu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram assim: Diz Ben-Hadad: Enviei-te, na verdade, mensageiros que disseram: Tu me has de dar tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas enviarei meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos. E há de ser que tudo o que precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir-me as mulheres, meus filhos, minha prata e o meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhes deis ouvidos, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros e dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, que pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu: Dize-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as distingue. E sucedeu que, ouvindo esta palavra, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas suas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse a Acabe: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens. E ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saísse, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia. E eles feriram cada um do seu adversário, o seu adversário, e os sírios fugiram, e Israel perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria
subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afaque para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acampam-se defronte deles como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros, e sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens em pé num dia. E os restantes fugiram a Afaque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhes disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram os sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar sua palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir no carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei, e faze para ti tuas ruas em Damasco, para como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? E eis que em ti apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo. Então o profeta, e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se como cinza sobre seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem, e disse: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele.
ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado, de uma ou de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu que era um dos seus profetas. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste a mão do homem que eu havia posto para a destruição da tua vida, a tua vida será em lugar da sua vida. É o teu servo em lugar do teu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria.